Olá, boa tarde. A Eclésia novamente consigo e a centrar uma vez mais a sua atenção na época natalícia que estamos a viver, sugerindo formas solidárias de assinalar o Natal. Existem gestos muito simples, mas cheios de significado. Ao acender uma vela pela paz, como sugere a campanha da Caritas 10 milhões de estrelas, estamos a ajudar muitos portugueses que enfrentam dificuldades. Carlos Grade está connosco, ele é o coordenador da campanha 10 milhões de estrelas e é com ele que vamos conversar no nosso programa logo após os temas que marcam a atualidade informativa. O Santuário de Fátima iniciou o 4º ano da celebração do Centenário das Aparições. Envolvidos no amor de Deus pelo mundo é o tema do ano pastoral que agora se inicia. As vozes dos pequenos cantores e as melodias de Fátima criavam o ambiente para a apresentação do novo ano pastoral. Envolvidos no amor de Deus pelo mundo é o tema que vai marcar a reflexão do ano e que sintetiza o conteúdo da terceira aparição. Nós pretendemos valorizar, por um lado, esta consciência de que estamos envolvidos no amor de Deus pelo mundo e levar aqueles que nos visitam a fazer essa experiência de que forma? Antes de mais, na participação das próprias celebrações, isto é, ajudando a tomar consciência nas próprias celebrações deste grande amor que nos envolve, mas também através de um conjunto de atividades que possam levar a aprofundar o significado deste tema e por isso teremos o Simpósio Teológico Pastoral, temos um ciclo de conferências, temos um conjunto de elementos, mas ao mesmo tempo desenvolvendo a experiência concreta do que significa esse amor. E estou a pensar, por um lado, em toda essa dimensão que leva a aprofundar esse amor e a consciência desse amor através da proclamação da palavra e da dimensão celebrativa, mas também toda a dimensão social do próprio santuário, que é habitualmente a dimensão menos visível, mas que para nós é importante como testemunho precisamente deste tema que escolhemos para este ano. O tema, agora apresentado, retoma o conteúdo da mensagem de Fátima, revelado na terceira aparição, e que põe em confronto o mal e o amor. Uma opção que cabe à humanidade e perante a qual os crentes são chamados ao testemunho. Por isso é interpelador para os cristãos serem testemunhos deste amor nesta época. Concretamente, uma igreja amiga dos homens e da humanidade, como refere o Papa Francisco nesta última exortação apostólica, que é capaz de se aproximar de todos e cuidar da humanidade ferida também. E cuidar com a ternura de uma mãe, tal como Nossa Senhora. É interessante porque diz, sempre que olhamos para Nossa Senhora, voltamos a acreditar na força revolucionária da ternura e do afeto. Um tema que não ignora o momento social e económico que enfrentamos e que é também interpelação a uma atitude determinada e marcada pela esperança. A fé não nos tira da dificuldade da vida, mas inscreve-nos num terreno ainda mais originário. E esse terreno originário é o afeto, do qual todos saímos. E um afeto que também poderemos realizar na nossa experiência elementar de pessoas comuns, com relações comuns, que têm um trabalho comum. Por isso, hoje, ao longo deste ano, se o Santuário também nos ajudar, pelo menos quem passar por cá, a recentrar a sua vida com esta matriz essencial da nossa existência e nos reconciliar com essa mesma origem, penso que já nos trará um grande bem. Trata-se de levar as pessoas a tomar consciência de que mesmo no meio das dificuldades somos amados por Deus. Mas depois trata-se também de procurar caminhos concretos de testemunhar, para todos aqueles que são crentes, testemunhar precisamente este amor na relação concreta com aqueles com quem vivemos. Daí toda essa dimensão de testemunho cristão e de empenho cristão no mundo que pensamos que tem de estar necessariamente ligado a esta temática e que procuraremos, obviamente, desenvolver também no Santuário nas nossas atividades. Atividades já anunciadas e que passam por conferências, cursos de formação e um simpósio teológico pastoral.
Segredo e Revelação é o nome da exposição temática do ano pastoral que agora se iniciou no Santuário de Fátima. Entre as peças de maior valor está o manuscrito da terceira parte do Segredo de Fátima, nunca antes exposto ao público. Sério, tão complexo. Uma exposição centrada na terceira aparição de Fátima, ocorrida a 13 de julho de 1917 e tida como a mais importante pelo conteúdo teológico que comporta. Um itinerário que coloca o visitante diante do amor de Deus que se volta para uma humanidade à beira do abismo da destruição pela guerra e pela violência. E a exposição tenta também apresentar esta temática de forma pedagógica, reunindo num primeiro núcleo aquilo que são os alicerces e que foi o frenesim da expectativa em relação ao segredo, que é logo desde a primeira hora, em 1917 sente-se logo isso, e a partir daí expomos cada uma das partes do segredo de uma forma pedagógica de facto. A primeira parte, a visão do inferno, mas contrabalançando-a depois com a imagem do céu, portanto para que os peregrinos não fiquem presos a essa contemplação tenebrosa, porque a Virgem Maria, quando mostra o inferno aos videntes, é precisamente para perceber, para que a humanidade perceba que há um outro caminho, que não é o da ausência de Deus, mas o contrário, e portanto das fontes da salvação, que são timbradas pela cruz de Cristo. Depois o segundo momento, que é o Imaculado Coração de Maria, para que se perceba a luz desse coração, que é depois projetada até à última parte da exposição. Ela depois aparece de forma muito, muito mais rica junto à batina do Papa. E essa terceira parte do segredo, depois de se passar por uma cronologia que dura durante todo o século XX, chega-se a essa terceira parte do segredo, que é afinal a Igreja Mártir que caminha rumo à cruz. Trata-se de uma exposição muito bem conseguida do ponto de vista artístico, visual, que envolve os visitantes e que é capaz de transmitir a mensagem numa linguagem cativante e que suscita a própria curiosidade de todos. Para tal, muito contribui o manuscrito da terceira parte do Segredo de Fátima, que pela primeira vez está no santuário e pode ser visto nesta exposição. A vinda deste manuscrito foi possível pelo empenho pessoal do bispo da Diocese, Dom António Marto. Mas a última palavra foi do Papa Francisco, que autorizou a congregação a emprestar-nos o manuscrito durante o ano para esta exposição. E deixo aqui a minha gratidão ao Papa Francisco, com o voto de que ele também possa um dia vir aqui viver pessoalmente esta espiritualidade de Fátima. A exposição serve para aprofundar e divulgar a mensagem de Fátima através da linguagem da arte. É isso que pretendemos. São exposições habitualmente de grande qualidade e muito cuidadas e que pretendem oferecer-nos itinerários de aprofundamento do tema. Por outro lado, podem ter uma outra característica, que é, como utilizam a linguagem da arte, eventualmente atrair pessoas que não são tão próximas desta realidade do santuário habitualmente. Segredo e Revelação é o nome desta exposição, que pode ser visitada durante um ano no convívio de Santo Agostinho, junto à Basílica da Santíssima Trindade. A lista de Bergoglio já está nas livrarias. A investigação de um jornalista italiano que descreve a atuação do atual Papa durante a ditadura militar argentina e as vidas que a sua ação discreta conseguiu salvar. Na Universidade Católica, o padre Tolentino Mendonça conversava com Nello Scavo, o jornalista do diário italiano Avvenire, que quis investigar o papel de Jorge Mário Bergoglio durante a ditadura militar argentina. A ideia surgiu das acusações de conivência com o regime, que vieram a público logo após a eleição de Francisco. Acusações graves que Nello Scavo quis clarificar. Mentre raccoglievo le prime informazioni, alcune persone mi raccontavano di essere state aiutate o protette da Bergoglio durante la dittatura, e queste voci, che inizialmente sembravano voci di poche persone aiutate da Bergoglio, si sono moltiplicate. Ho potuto verificare con documenti, con testimonianze, con riscontri precisi la verità di questi fatti, e sono arrivato alla conclusione che Bergoglio
insieme ai gesuiti argentini, ma con la collaborazione per esempio dei gesuiti brasiliani a San Paolo del Brasile e dell'arcidiocesi di San Paolo, aveva svolto tutta un'attività di protezione di dissidenti e di persone finite nel mirino della dittatura, un'attività straordinaria che gli ha fatto correre dei rischi e dei pericoli personali molto alti, ma che ha permesso di salvare moltissime persone. Nelo Scavo põe a nu a ambiguidade na Igreja Argentina durante a ditadura militar. Setores do episcopado coniventes com o regime militar e outra parte dos bispos a denunciar as violações sucessivas dos direitos humanos. Oggi abbiamo la certezza che se Bergoglio si fosse esposto nella lotta per i diritti umani sarebbe entrato nel mirino della polizia militare e dei servizi segreti e perciò non avrebbe potuto salvare nessuno. Dunque lui fece una scelta molto difficile, molto coraggiosa, ma che ha consentito a queste persone di restare in vita e di poterci raccontare una parte di Bergoglio che non conoscevamo. Para o Patriarca de Lisboa, este livro vem reforçar a imagem de autenticidade que este Papa tem transmitido com o seu exemplo e palavras. A força que o Papa Francisco tem hoje na opinião pública e que ele já tinha antes na Argentina e na América Latina, que eram os meios em que ele circulava mais, é uma força que decorre da sua personalidade. Essas coisas não se inventam. Quer dizer, uma pessoa como o Papa Francisco não tem hoje enfim, a repercussão que tem e a aceitação que tem, se não tivesse já dentro de si muita humanidade acumulada. Essas coisas, repito, não se improvisam, não é? Ou se tem ou não se tem. O livro chega pela Paulinas Editora, que possibilita aos leitores portugueses ficarem a conhecer esta face do Papa Francisco. Foi isso mesmo que me levou a publicar este livro, porque também eu sentia a mesma coisa que o autor na noite em que foi anunciado o nome do novo Papa, não é? Porque sabíamos que por detrás dele havia uma ditadura e que isso tinha marcado muita gente. Então, quando eu vi o título, disse, nós temos que publicá-lo porque vai ajudar certamente muito a compreender a pessoa do Papa e a compreender muito das suas atitudes e propostas que ele nos faz, como vimos agora na exortação apostólica, a alegria do Evangelho. Para Nelo Scavo, a investigação também lhe revelou um Papa de coragem. Ho conosciuto un altro Jorge Mario Bergoglio, che non è solo l'arcivescovo, l'uomo di istituzione, ma veramente il pastore di anime, il pastore della Chiesa, che non teme di mettere a rischio la propria reputazione, la propria vita, pur di salvare anche solo una delle pecore del suo gregge. E questo lo stiamo adesso verificando tutti i giorni con il coraggio che lui sta dimostrando nel suo pontificato. A lista de Bergoglio, da autoria de Nelo Scavo, é publicado entre nós pela Paulinas Editora. Temas da atualidade informativa em atualização permanente em agência.eclesia.pt. Carlos Grade é o coordenador da campanha 10 milhões de estrelas da Caritas Portuguesa, um gesto pela paz que volta a interpelar os portugueses neste Natal. Carlos Grade, obrigado por estar connosco. A cada ano que passa, e pelas minhas contas este é já o 11º ano desta campanha, procuram avançar neste patamar do acender uma vela pela paz. Já passaram as 500 mil velas, querem chegar a 1 milhão. Passa por aí também uma forma muito concreta dos portugueses serem solidários. É, sem dúvida. Esta é a operação 10 milhões de estrelas do Gesto pela Paz. Como disse, é o 11º ano que estamos a realizar. Eu diria, é um sinal e também, ao mesmo tempo, um instrumento que nós queremos. Um sinal que é, de facto, o sinal da luz de Cristo, que pretendemos que ilumine toda a humanidade, e é sobretudo também um instrumento que facilite a partilha dos bens por aqueles que de facto mais precisam. Na verdade, nós temos atingido mais ou menos todos os anos, sobretudo desde há 2 anos para cá, o valor de perto das 500 mil velas, mas o que importa aqui na campanha não é tanto vender as velas por vender as velas. O que nós queremos mesmo, de facto, é essa carga simbólica de que é o acender uma vela na noite de Natal. Ou seja, reposicionar, diria assim, a questão mais importante desta época, que é o aniversariante, neste caso, Jesus Cristo, o nascimento dele. Isso para nós é extremamente importante.
E também esse significado que é quando eu acendo a vela na noite de Natal e a coloco na janela ou coloco na mesa da nossa consoada, efetivamente que ela significa um gesto pela paz. A partir do princípio que todas estas desigualdades que existem no mundo, elas propiciam efetivamente a injustiça e a pobreza. E é isso que nós queríamos, de facto, neste Natal, conseguir chegar a mais famílias. Repare que este ano, em relação ao ano passado, procuramos mais cerca de 42% das famílias. Precisamos, pelo menos, de ter mais 50%, de facto, da receita para podermos chegar a todos. São tempos muito conturbados economicamente, há cada vez mais pessoas a baterem à porta da Caritas e do resultado desta campanha, penso que 65% é para apoiar as famílias, casos concretos do nosso país. Nós, 65% da verba, todos os anos é assim, vão para as Caritas, vai para as Caritas diocesanas, que por sua vez fazem chegar, digamos, às pessoas mais necessitadas em cada uma das dioceses. E contudo nós também temos a consciência que existem outros países que ainda estão em maior sofrimento do que o nosso, numa situação de crise maior do que a nossa, que sofrem de facto outro tipo de conturbações, de facto, que são ainda mais graves do que aquelas que nós passamos aqui. Diria que a nossa campanha também tem que ser solidária com esses países. E este ano 35%, portanto, da verba vai dirigida sobretudo para as vítimas desse flagelo enorme que é o drama que se passa na guerra na Síria. É por lá que vai 35% este ano. Outros anos têm ido para a África, por exemplo, para a Somália, também para São Tomé, ano passado foi para o Brasil, para a Amazónia. Este ano nós vamos dirigir 35% da nossa verba justamente para a Síria. Quem quiser adquirir estas velas solidárias, onde é que se deve dirigir? O que é que tem que fazer? Bom, para já nós temos dois grandes canais, diria assim, da venda das velas. Um deles passa para a própria Igreja, portanto, para as paróquias, a nível nacional. Elas estão disponíveis em quase todas as paróquias. Bom seria que tivéssemos em todas as paróquias. E eu faço aqui um apelo, digamos assim, aos párocos para que consigam que as velas sejam vendidas nas suas paróquias. Muitas delas, de facto, não tem sido possível. E o que nós queríamos este ano que isso fosse possível. E, por outro lado, também continuamos com o apoio do Pingo Doce, que há 2 anos esta parte tem estado connosco nesta ação. Só para ter uma pequena ideia, até 2010 nós, enfim, vendíamos cerca de 200 e poucas mil velas, só com a venda das paróquias, e desde a entrada na grande superfície, efetivamente, passamos para o dobro. O ano passado temos uma pequena quebra, também fruto, naturalmente, da crise. Este ano nós queremos, de facto, voltar, digamos, aos níveis que queremos que volte. Eu digo que a minha perspectiva era 1 milhão de velas, acho, enfim, que era um pouco utópico, mas eu diria que era aquilo que nós necessitávamos mesmo que acontecesse. E se as paróquias, de facto, se movimentarem, eu julgo que é possível, um número superior a 500 mil. Esta época solidária do Natal é vivida na Caritas em várias frentes. Desde logo a primeira dessas frentes é o auxílio às pessoas necessitadas, que um trabalho que vocês desenvolvem ao longo de todos os meses do ano, mas que por esta altura do calendário se torna ainda mais necessário, as pessoas precisam de um conforto acrescido. Mas para além das velas em si, há também um livro que se pode adquirir. Exatamente. Nós este ano resolvemos duas ações novas, diria assim, dentro da campanha das 10.000 estrelas. Uma delas foi pensada com o sentido de que, tanto ao nível da catequese, por exemplo, ao nível das escolas do primeiro ciclo, segundo ciclo, fosse possível viver o Advento, não é? Porque nós temos 4 velas e queríamos que a dinâmica fosse, em cada domingo do Advento, fosse acesa uma vela. E, então, este livro é que nós pedimos à Maria Teresa Maia Gonzalez, que é uma escritora, sobretudo para livros de infantis, e ilustrações da Isabel Monteiro, que construísse uma espécie de um calendário, não é? Então nós temos, desde o dia 1 de dezembro até o dia 24 de dezembro, em cada dia existe uma missão para ser cumprida. O primeiro dia, naturalmente, porque é o primeiro domingo do Advento, é eu acender a primeira vela, e, portanto, toda a família deve-se congregar nessa dinâmica, e depois preparar um presente para Jesus, e depois é dar um abraço a um amigo, e depois é escrever um texto para um amigo que esteja triste, e todos os dias nós temos uma missão para ser cumprida. Ou seja, as crianças que adquirirem um livro e as próprias famílias podem criar essa própria dinâmica. E achamos que isto significa, sobretudo, reposicionar, diria assim, a campanha dos 10.000 estrelas, e chamar a atenção justamente para o Natal,
que muitas vezes fica esquecido no meio de tanto consumismo, de tanta luz fiérica, e esquecemos aquilo que é importante, que é justamente o Natal. Este ano esta campanha dos 10 milhões de estrelas é apadrinhada, entre aspas, pela maestrina Joana Carneiro. Justamente. E também aí é bom que as pessoas anotem nas suas agendas o dia 14 de dezembro em Lisboa, onde vai acontecer um concerto, que diria que a manifestação pública da campanha será na Sé, às 21h30. O coro do Conservatório de Música de Lisboa, dos jovens do Conservatório, coro e orquestra, vão estar, de facto, a dar um concerto de Natal, e é uma forma que nós temos, de facto, de chegar a toda a gente. Muito bem, Carlos Grado, muito obrigado por ter partilhado connosco este gesto pela paz. Posso só dizer mais uma coisa? Faça favor, muito rapidamente. Dentro da iniciativa também deste ano e para as escolas, nós resolvemos também, visto que o tema é um gesto pela paz, de lançarmos o desafio para dentro das escolas do embaixador da paz. Um crachá. Um crachá, e não queríamos que acabasse no Natal, queríamos que esse embaixador fosse até o final do ano. Um pouco o envolvimento das escolas nesta preocupação da paz, e portanto que agora a dinâmica depois dentro da escola é de cada um. Mas que fosse até ao final do ano letivo, sobretudo, a chamada de atenção. É um sinal muito concreto da adesão também e do envolvimento da comunidade escolar neste desafio. Muito obrigado. Muito obrigado. 10 milhões de estrelas, um gesto pela paz, a campanha da Caritas Portuguesa a solicitar o espírito solidário para com os que enfrentam graves dificuldades neste momento de crise que o país enfrenta. Voltaremos com mais propostas solidárias. Até lá, tenha então uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.